Gente, vamos então ver essa aulinha aqui de completar quadrados. O que seria o ponto inicial dessa aula? Seria uma equação geral, tanto de circunferência quanto de superfície esférica. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo os coeficientes A, B e o termo independente C, que é o 5. Então, nós estamos naquele status de x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. O que eu fiz da primeira linha para a segunda? Eu coloquei x ao quadrado perto de 2x. Sendo assim, o que você vê aqui? Você vê um pedaço, olha o que eu estou falando, um pedaço desse quadrado aqui, dessa soma ao quadrado. Por que é um pedaço? Porque quando você tem x mais 1 ao quadrado, você tem o quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, repara que você tem o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo. Mas o quadrado do segundo, que é o 1, ele não aparece nessa linha, mas ele vai aparecer nessa linha. Por quê? Porque essa notação aqui está escondendo esse 1 aqui. Porque, na verdade, quando você desdobra, quando você faz a evolução do quadrado, você vai vê-lo, vai ver esse 1 aí. Então, esse 1 que você acrescentou do lado esquerdo, você tem que fazer a mesma coisa do lado direito. Olha esse mais 1 que eu coloquei aqui. Então, esse mais 1 que eu coloquei aqui, ele vai ser o fruto desse 1 que você colocou aqui. Então, para que a igualdade não se altere, esse é o princípio da igualdade. O que você faz do lado esquerdo do sinal de igual, você tem que fazer o mesmo do lado direito do sinal do igual. Então, esse 1 pertinho aqui do menos 5, ele foi colocado exatamente para que essa igualdade não se alterasse. Por quê? Porque originalmente ela não tem o 1. Mas como você completou o pedaço e transformou isso aqui tudo em x mais 1 ao quadrado, esse 1 veio a aparecer, então você tem que acrescentar do lado direito do sinal de igual o mesmo 1 para que a igualdade não se altere. Então, duas coisas que eu quero dizer. O 5 que está positivo do lado esquerdo vem para o lado direito negativo. Então, você começa a fazer o exercício desse jeito. E vamos para o próximo. Y ao quadrado menos 6y. Ora, que termo que dobrado dá 6? 3. E, como isso aqui é um sinal de menos, tudo leva a crer que é uma diferença ao quadrado. Então, assim vai ser o seu raciocínio. Se você tem o dobro positivo, é porque você teria uma soma ao quadrado. E se você tem o dobro negativo, você teria uma diferença ao quadrado. E sendo assim, esse 3 aqui ao quadrado fica 9. Por quê? Aqui nós temos, nesse desdobramento aqui, o quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro pelo segundo, quer dizer, você multiplica 3 por y e dobra 6, com sinal de menos. Então, este primeiro pedaço aqui é esse aqui. E o 9, que veio a aparecer porque você completou. Então, esse 9, que está invisível do lado esquerdo, para que a igualdade não se altere, você coloca o 9 do lado direito. Conclusão, você vai ficar do lado direito com o menos 5 que já estava, você passou ele para cá, 9, 1, 10, menos 5, 5. Eis aqui a sua equação reduzida, completando os quadrados da equação geral.
E nesta equação reduzida, você tem, rapidamente, os elementos do centro, que são a abscissa e ordenada, e o raio, que é o raiz quadrada de 5. Porque a gente não pode esquecer que nesta notação de equação reduzida, o que fica do lado direito do sinal de igual é R2. Então, se R ao quadrado é 5, R é raiz quadrada de 5. Então, voltando, vamos conferir centro, menos 1 e 3, como a gente já fez na aula. Aqui a abscissa com sinal trocado, aqui a ordenada com sinal trocado, que a gente viu que a gente subtrai para tirar o tamanho da projeção ali no triângulo retângulo, que a gente sabe que viu na aulinha direitinho, que a equação reduzida nada mais é que o teorema de Pitágoras. Hipotenusa cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, que é exatamente o raio. Não vamos repetir para a gente poder sair do lugar. E aí, a gente tem a obtenção do raio também. Qual é o nosso raio? Olhando para a equação reduzida, o nosso raio é raiz de 5. Mas, se a gente olhasse para a equação geral, a gente teria que fazer aquelas contas. Vamos lembrar. Como que a gente obtém a abscissa do centro? Divide por 2 o A, 2 por 2 dá 1, e o sinal a gente troca de qualquer maneira, a gente estaria trocando de qualquer maneira. Então, seria o oposto de A sobre 2, quer dizer, o oposto de 2 sobre 2, então vai ficar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. O oposto de B, que é 6, dividido por 2 dá 3, está aqui. E fazendo aquela continha do raio, qual é, olhando para a equação geral, como que a gente obtém o raio? Abscissa ao quadrado, abscissa do raio, né? Mais ordenada ao quadrado, menos C. Não é assim que a gente obtém o raio? Eu também fiz essa demonstração. Então, vai ficar raiz quadrada de quê? De 1 com 9, 10, menos 5, 5. Perfeito? Então, vantagem de você trabalhar com equação reduzida. Você não precisa ficar atrelado a uma fórmula. E outra, quando você também usa esse recurso aqui de transformar a equação geral em equação reduzida para outras finalidades. Existem exercícios em que você consegue obter determinados valores a partir dessa conversão aqui. Então, sempre é bom, sempre é importante você saber completar os quadrados de uma equação geral para uma equação reduzida. Vamos ver na superfície esférica aqui como é que acontece. Então, nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, mais a é menos 2, b é 6 e c é menos 8. E o d, que é o termo independente, é o menos 11. Então, passo 1, pegar o menos 11, passar para lá, para o lado direito. Ele vai positivo. Repara que aqui o 5 veio negativo. Então, o sinal do C, o sinal do termo independente, não é uma coisa estipulada. Inclusive, o termo independente pode ser até 0. Então, você tem aqui um C, que é termo independente positivo. Aqui você tem um D, que é termo independente negativo. E você poderia, como eu falei, ter até o termo independente igual a 0. Então, vamos lá. Perto de x ao quadrado tem menos 2x. Perto de y ao quadrado tem 6y. E perto de z ao quadrado tem menos 8z. E o 11 vem para cá, positivo. Então, esse é o primeiro passo para a gente facilitar. Ah, Márcia, eu consigo fazer de cabeça.
ótimo. Se você consegue fazer de cabeça, sem problema. Então, vamos lá. Como que nós completamos x ao quadrado menos 2x? Então, o que você tem aqui? Um dobro negativo. Então, provavelmente não, com certeza, isso aqui veio de um desdobramento de uma diferença ao quadrado. Divide por 2 para obter o segundo termo. Então, vai ser o menos 1 ao quadrado. Nesse caso aqui, você tem uma soma ao quadrado, divide 6 por 2, dá 3. Então, vai ficar x mais y mais 3 ao quadrado. Por último, divide 8 por 2, dá 4. Vai ficar z menos 4 ao quadrado. Então, o que você agregou ao lado esquerdo aqui com esse produto notável? O 1. Vem para cá. Bom, então, veja bem. Eu penso que você possa também estar tendo a seguinte dúvida. Ah, Márcia, você pegou o 1, passou para lá, ele vai negativo, mas você não passou o 1 para lá. Você simplesmente acrescentou do lado direito o que você acrescentou do lado esquerdo. Você não passou, você não isolou o x, você não fez nada disso. Então, esse 1 é positivo mesmo. Se você tivesse obtido ele negativo, ele iria negativo. Mas por que você está passando sempre positivo? Porque quando você eleva um termo ao quadrado, obrigatoriamente ele é positivo. Então, se ele é positivo do lado esquerdo, ele será positivo do lado direito. Porque você não está passando, você está repetindo esse termo para que a igualdade seja mantida. Da mesma forma, você vai agregar aqui, vai acrescentar do lado direito aqui o 9 e o 16. Então, você vai ter um novo valor aqui, que é o nosso R2. Sempre lembrando isso, não é? Então, nós temos aqui a equação reduzida completa. X menos 1 ao quadrado, y mais 3 ao quadrado, quer dizer, esse pedaço que não tinha 1, o 1 veio para cá, você acrescentou ele aqui. Nesse pedaço não tinha o 9, agora tem. Então, você tem que tirar ele aqui, porque quando você faz 9 aqui, corta e corta, não é isso? Quando você tem 16 aqui e 16 aqui, corta, corta, e você não alterou a igualdade. Então, do lado de cá ficou 37, que é o nosso R2. Então, o nosso R é raiz quadrada de 37. Então, elementos do centro, abscissa 1, coordenada menos 3 e cota 4. Aqui você obteria de qualquer forma. Oposto de menos 2 dividido por 2, 1. Oposto de 6 dividido por 2, menos 3. E o oposto de menos 8 dividido por 2, que dá 4, olhando para a equação geral. Fazendo a regrinha do raio, o que nós temos? R é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, menos, esse menos é o oposto de D. D é menos 11, você tem que olhar para a equação geral, porque essa regrinha aqui, ela é obtida você olhando a equação geral. Então, o oposto de menos 11 é 11, então você vai ficar com R igual a raiz quadrada de 37, da mesma forma que você obteria na equação reduzida. Ok? Então, essa é a explicação. Qualquer dúvida, você vai repetir a aulinha para ver onde você precisou voltar.